Você sabia que se você colocar um feijãozinho, eu fiz essa experiência quando eu tinha 5 anos, estava no pré, mas eu me lembro até hoje da experiência que nós fizemos na escola. Se você colocar um grãozinho de feijão com algodão dentro de um potinho de iogurte, com os dias vai crescer aquele feijão, vai crescer, vai criar uma plantinha, a semente vai vingar, mesmo que seja num algodão. Agora, se você plantar outra semente do mesmo tamanho, das mesmas dimensões, e você plantar num pote grande de terra, você vai ver que a proporção daquela plantinha vai ser muito maior. Você planta uma árvore aonde ela pode crescer até uma certa estatura, e você planta a mesma sementinha num lugar que tem sombra, e você vai ver um crescimento diferente de uma para outra. Por que as coisas são assim? Porque na vida, aquilo que nos limita, aquilo que nos bloqueia, impede o nosso crescimento. Então o feijãozinho dentro do potezinho de iogurte, ele só pode crescer até aonde vai o limite. Existe uma limitação, existe um bloqueio. Senão, se ele estivesse num lugar mais espaçoso, como eu disse, ele cresce mais. O que pode estar acontecendo com você, do seu crescimento ter parado, de você não estar conseguindo crescer mais, é porque existem bloqueios na tua vida. E esses bloqueios que existem na tua vida, eles podem estar impedindo o propósito de Deus na tua vida, porque Deus nos chamou para crescer. Desde o princípio é crescer e multiplicar. Desde o princípio, você foi feito para crescer. Você foi feito para, realmente alcançar a estatura que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida. E se nós não tirarmos esses bloqueios que nos impedem de crescer, nós vamos ficar frustrados. É por isso que essa mensagem aqui hoje, ela é uma mensagem direcional. Ela vai ajudar você a tirar os bloqueios que estão impedindo você de crescer. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 29, e se você puder anotar essa palavra, inclusive você que está aí online conosco, você também anota essa palavra, porque se você identificar algum dos bloqueios que eu vou falar, você vai começar a trabalhar para quebrar esses bloqueios na sua vida. Os bloqueios têm que serem quebrados, têm que serem removidos da nossa vida, para que a gente cresça. Tem muito cristão, que Deus tem um grande potencial na vida dele, Deus tem um chamado extraordinário na vida dele, mas ele parou de crescer, ele parou de avançar, ele estagnou numa fase da vida, e dali ele não passa mais. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 29, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Diga comigo: Jesus andou sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro só andou sobre as águas quando tirou o pé para fora do barco, porque creu na palavra de Jesus e tirou o pé para fora do barco. Pedro não andou sobre as águas dentro do barco, ele não viveu o sobrenatural, ele não viveu o crescimento, a expansão que Deus tinha para a vida dele
dentro do barco. Ele viveu a expansão quando colocou o pé para fora do barco. Se nós queremos nos encontrar com a dimensão do plano de Deus para a nossa vida, com o pleno potencial que Ele tem para nós, nós precisamos vencer as limitações. Nós precisamos tirar o pé do barco e seguir uma palavra, seguir uma instrução, remover os obstáculos para crescer. Algumas pessoas estão tão desanimadas da vida que desistiram de crescer. Algumas pessoas acham que já cresceram o suficiente, já venceram o suficiente, já conquistaram o suficiente, então não há nada mais para a vida delas. Quantas vezes Deus, quando eu estive em momentos de oração, o Senhor me disse assim: há mais para ti. E Deus me lembrando da palavra que eu recebi há anos atrás, que havia muito mais de Deus para a minha vida. E eu fico pensando, já cheguei no todo mais? Ou há mais ainda? Será que aonde eu cheguei já é o suficiente? Programa em rede nacional, livros escritos, eventos fora do Brasil. Será que isso aí já é o suficiente? Será que esse é o máximo de Deus? Será que não tem mais, nem 1 milímetro para mim crescer? Nós temos que começar a pensar, se chegamos realmente, ao máximo do nosso potencial, ou se há mais para frente. E se há mais para frente, por que eu não estou chegando nesse mais? Entende o que eu estou falando? Se tem mais para mim, se tem mais para você, por que a gente não chega lá? Nós precisamos começar a vencer certas coisas. Nós precisamos identificar quais são os bloqueios, ou quais são as direções que estão faltantes na nossa vida, para que a gente possa crescer. Aí você diz assim: eu acho que eu não posso mais crescer. Eu acho que eu já cheguei num ponto da minha vida que tá bom, estou contente. Mas você só pode ficar contente com algo quando você se sentir pleno completamente. E a minha pergunta é: você se sente pleno? Ou melhor, vamos para a prova. Vamos para a prova. Vamos descobrir se realmente você chegou no limite, ou se Deus tem mais para você. Quer descobrir como? Quantos de vocês querem descobrir como? Aí você pergunta: mas tem como descobrir se tem mais? Tem. Quer ver? Pega alguém do mesmo ramo seu, e que esse alguém que é do mesmo ramo seu, por exemplo, você é um corretor de imóveis, ou você é um médico, ou você é um marceneiro, você é um advogado. Daí você olha para uma pessoa que tem mais sucesso que você. Você ouve aquela pessoa falando dos seus trunfos, falando das suas conquistas, falando de tudo aquilo que aconteceu com ela. Bem, se você ouvi-la por 30 minutos, eu não estou falando de ter inveja, eu estou falando, de você sentir dentro de você um pouquinho de inspiração em crescer mais. Então eu estou lá ouvindo uma pessoa, digamos que eu seja um advogado, aí eu estou ouvindo um outro advogado, falando que está multiplicando escritórios por todo o Brasil, falando das suas conquistas financeiras, da sua realização. Puxa, se eu não me inquietar com nada, se eu não me inspirar com nada do que aquele homem está falando, então não tem mais nada para mim mesmo. Agora, se eu me inquietar por dentro, se algo começar a mexer aqui, se algo começar a mexer aqui, eu não estou falando de ciúmes e de inveja, volto a falar, eu estou falando de aspirar coisas maiores. Se dá uma certa inquietação em você, então é porque há mais de Deus para a tua vida. E isso funciona também para o ministério. Isso funciona em relação às profecias que você recebeu da parte de Deus, o que Deus te mostrou. Vem cá, o que Deus te mostrou
é parecido com aquilo que você está vivendo agora? O que Deus te mostrou, o que Deus te revelou, isso é parecido? Tem uma similaridade ou não? Aí você diz: não, de acordo com aquilo que Deus me mostrou, estou muito longe, estou a léguas atrás. Então tem mais para você crescer, mas tem bloqueios que estão impedindo você desse crescimento. E toda a graça que precisamos, toda a capacitação, toda a informação que precisamos, já tem uma fonte que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da informação que você precisa, para você romper, para você quebrar as barreiras, as limitações que foram colocadas no seu caminho. Então, sabe, olha que tremendo isso, é um testemunho que eu tenho. Eu estava morando no interior do Rio Grande do Sul, eu não tinha filhos ainda, eu tinha acabado de casar com a minha esposa, e eu tive uma visão de Deus. E a visão que eu tive de Deus foi que eu chegava de carro em um lugar muito bonito, em uma casa muito bonita, e a minha esposa estava com um filho no colo, e o outro filho que estava no carrinho, um carrinho pequeno desses de brinquedo. E eu chegava com o meu carro e eu pensava assim: puxa, que vida maravilhosa que Deus me deu. Só que naquela época, sabe, eu tinha um Fusca branco, eu não tinha filhos, mas dentro da minha visão eu vi um menino e uma menina. E a casa que eu vi na minha visão, alguns anos depois eu comprei aquela casa. Só que depois eu comprei outra casa. Depois eu mudei de geografia. Ou seja, eu tinha uma visão periférica. Até ali eu pensei: puxa, é tudo que Deus tem para mim, essa casa, essa esposa, esses filhos, essa vida. Só que Deus me mostrou, sabe, depois que passei disso, Deus me mostrou que tinha mais. Só que esse mais, Ele só tinha me falado por palavra e não por visão. Por que eu estou contando essas coisas para você? Porque às vezes a gente pensa: puxa, Deus me mostrou tal coisa, mas eu não estou vivendo isso ainda. Bem, e isso que Deus te mostrou é só a primeira fase. A gente não imagina, a gente pensa: não, é só isso. E Deus diz: não, essa é só uma parte, é um capítulo da vida, é uma parte da caminhada, não é tudo ainda. Então, ainda que eu veja coisas, que Deus me mostre coisas, ainda que eu tenha inspirações, isso ainda não é o tudo que Deus tem para mim. Então, se eu olhar lá para Efésios 3:20, que diz que Deus, Ele vai fazer muito mais na minha vida do que eu pensei, do que eu imaginei, do que subiu no meu coração. Nós estamos falando de planos que estão em mistério dentro de Deus, e que você só vai descobrir se você remover os obstáculos que estão impedindo o seu crescimento. Os obstáculos que impedem o teu crescimento, talvez eles sejam os piores sabotadores do destino. Então, você vai ter que fazer alguma coisa. Chegamos a essa conclusão: se Deus tem mais, aonde Deus vai me levar? E Deus falou para mim: a mais é Deus para você. E a pergunta é: já estou no mais é Deus? Ou tem mais ainda? Faça essa pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você já chegou no mais é Deus? Ou há mais ainda? Talvez você esteja confortável demais. Sabe, às vezes eu acho que Deus permite algumas lutas na nossa vida para a gente se mexer um pouco. Deus vê que você está muito quietinho, Deus vê que você está muito tranquilo, muito relax, sabe? E Deus está dizendo: ei, meu filho precisa de um pouco de luta, porque senão ele não vai se mexer, ele vai ficar na mesma. Eu sou apaixonado por desafios. Quando a coisa fica difícil, aí eu já sei, está vindo uma nova estação aí.
aonde você está pode te bloquear ou te expandir. Quando Pedro entrou na palavra, no chamado de Jesus, porque foi um chamado, quando ele tirou o pé para fora do barco, foi um chamado de Deus. Vem, Pedro. Algumas coisas você não vai conhecer se você não entrar no chamado. Tem certas coisas na tua vida que você não vai conseguir entrar se você não ouvir o chamado dele. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Ele só experimentou o sobrenatural quando entrou no chamado de Deus. Você está sob um ambiente de intimidação, com medo de dar um passo de fé, e até mesmo pensando que todas as coisas podem dar errado? Será que você está nisso? Pensando no pior? Pensando que se você der aquele passo de fé, você pode perder tudo? E eu quero dizer uma coisa para você: a história, ela conta que homens que deram passos de fé, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Você tem amigos que estão bloqueando o seu crescimento, fazendo você ceder, fazendo coisas que estão te segurando, porque até isso tem, né? Gente que está próxima de nós e que está dando contra, e eles são sombra na nossa vida. É eles que estão limitando a gente. Então você pensa: não, só vai dar certo se eu fizer assim. E Deus diz: não, você tem que seguir a minha instrução. Então, sabe, quem tem falado ao seu ouvido que não dá, que não consegue, que é difícil, que você não é bom o suficiente? Gente que diz para você que só dá certo do jeito deles. Sabe, hoje parece que há uma guerra, onde as pessoas querem mostrar quem está certo. Mas sabe, às vezes quem diz que está certo, não tem resultado nenhum na vida. Você tem que ver os resultados daquela pessoa. Olha para os resultados, olha para a vida, olha para os frutos. Jesus disse: é pelos frutos que se conhece a árvore. Mas a gente está negando os frutos, e fica só com a informação. É que nem alguém dizer para mim, sabe, que não acredita nos dons espirituais. As pessoas são livres para crer naquilo que elas quiserem, mas eu não tenho como desacreditar, porque eu já provei, já vi, faz parte da minha vida, é o fruto. Não é só informação, não é só teoria, é o fruto. O que você poderia se tornar se saísse de um ambiente contaminado? Porque algumas coisas são importantes para as pessoas crescerem. Por exemplo, um ambiente sadio é muito importante. Um ambiente, sabe, puro é importante. Então, para algumas pessoas não importa se é sujo, se é limpo, para outros importa. E você não vai crescer se você estiver desconfortável com uma coisa que não fecha com você. Você ainda pode se tornar quem você foi criado para ser, se você sair da sombra daquelas coisas que estão bloqueando você. Não é nada de errado com você. Você tem a vida de Deus dentro de você. A vida do Deus Todo-Poderoso flui em você para crescer, certo? Há uma informação dentro de uma semente. Diga comigo: há uma informação dentro de uma semente. E a informação dentro de cada semente é crescer. Você tem que crescer, há uma informação dentro de você. Então isso que existe dentro de nós, que às vezes alguns chamam de ambição, na verdade foi algo colocado dentro, pelo próprio Deus dentro de nós. Você foi criado para crescer, para ter família, para aumentar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a informação do reino em nós. É por isso que quando pessoas ficam focadas no passado, elas envenenam o seu futuro. Você pode ter cometido erro, e todos nós cometemos, mas algumas pessoas não estão crescendo,
porque elas se culpam por coisas lá de trás. Você tem que parar de se justificar se Deus já te perdoou, e parar de se importar com aquilo que as pessoas dizem ou falam de você. Quem lembra do passado sempre é o diabo. Então você vai ter que vencer essa etapa da vida, porque isso, sabe, isso impede até você de se expor. Sabe, eu vejo hoje cristãos atirando a pedra em cristãos, porque pecaram. Mas quando eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, e eu olho para aquela mulher adúltera, que foi pega em adultério, ela foi pega em adultério, publicamente, olha que vergonha, foi feio, foi muito feio. Mas o que aconteceu lá, irmãos? Jesus viu aqueles homens com pedras na mão, para jogar contra aquela mulher, e Jesus se colocou na frente. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Só teoria sem fruto, só conhecimento sem fruto, só julgamento sem fruto, só crítica sem fruto. Porque o verdadeiro evangelho é se colocar na frente. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ah, mas errou, pecou, se sujou, fez o que não podia. Se arrependeu? Se arrependeu? Não vai mais fazer isso? Mulher, cadê teus acusadores? Foi embora, Senhor. O que Jesus disse? Vai. Quem é que disse isso? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas nós caímos em cima com um suposto zelo, esquecendo da misericórdia, esquecendo do amor, e esquecendo que a gente erra, a gente peca todo santo dia. Aí o cara passa por uma dessas, pecou, errou, faliu, seja lá o que fez da vida, e daí dentro da cabeça dele, ele pensa assim: nunca mais vou me levantar. Só que o Espírito de Jesus Cristo diz para ele: vai, continua, e não peques mais. Vai, e não peques mais. Sabe, Jesus poderia ter cortado a árvore pelo meio. Ele poderia ter acabado dizendo: ó, agora você vai viver como, sabe, como alguém do deserto. Você vai lá para o deserto, e agora você vive lá, porque você não pode mais crescer na vida. Não, Jesus disse: vai, e não peques mais. Mas a igreja quer julgar, a igreja quer condenar, a igreja quer ficar, sabe, atacando. Irmãos, cadê a misericórdia? É que a gente é muito santo, a gente é muito bom, e a gente não erra nunca. Onde está a misericórdia, o amor? Onde está a bondade? Não deixe que a culpa atrapalhe o seu crescimento. Não deixe que a culpa o limite. Pare de pensar em todas as coisas que você fez errado. Você já se arrependeu? Acredite, dias melhores vão vir. Não viva com culpa, porque viver com culpa, você está de acordo com o inimigo. Satanás é chamado de acusador. Ele vai te lembrar de todos os erros que você cometeu nos últimos 20 anos. Sabe, não é uma nem duas vezes que isso aconteceu comigo, de eu colocar pessoas, sabe, diante das câmeras, diante do meu canal, e quando terminar a live, as pessoas acusarem aquela pessoa que estava no púlpito comigo. Algumas até que eles tinham razão, mas a maioria que eles apontaram de erros do passado, foi erros que a pessoa cometeu lá atrás, mas que se arrependeu.
e que Jesus a perdoou, e como é que eu iria condená-la? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: se algo está impedindo o nosso crescimento, nós temos que remover isso da nossa vida. Você tem que aprender, você que vive sendo acusado por algo, você que vive sendo atacado por uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa: se você se arrependeu e não pecou mais, você está perdoado, você está livre, a misericórdia de Deus está sobre a tua vida, só não peca mais. Diga assim comigo: Deus de misericórdia e amor. A gente gosta de ver o circo pegando fogo, mas irmãos, quem gosta de ver o circo pegando fogo é o inferno, porque lá tem um fogo inextinguível. Nós não somos chamados, não é o nosso destino estar lá, o nosso destino é estar do lado de Cristo, aquele que é misericordioso. Deus não cancelou o teu destino porque você se desviou do caminho. Eu sei que essa palavra é uma palavra assim, sabe, que mexe muito, mas Deus está dizendo para alguém que está aqui, eu sinto que o Espírito Santo está falando: Deus não cancelou o teu destino porque você se desviou do caminho, e Ele está dizendo para você, se você se alinhar ao propósito dEle, Ele irá cumprir promessas na tua vida. Aleluia! Pare de lembrar do passado, pare de revisitar o passado, Ele já te perdoou. O amor de Jesus Cristo é maior. Deus tem ainda propósito para você cumprir. Você não estaria vivo se Deus não tivesse ainda algo incrível preparado para você. Por isso a minha pergunta é: o que está bloqueando o teu crescimento? É a culpa? Aí você diz assim: eu tenho sangue nas mãos. Mas a Bíblia diz, Isaías 1, verso 19 e 20: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando nós obedecermos a Deus, quando nós nos colocarmos no caminho de obediência, nós entramos na promessa de Deus de novo. É isso que acontece. Então você sai de um lugar de condenação, de sujeira, de pecado, e você entra numa rota de promessa. Mas sabe por que você não conseguiu crescer mais depois disso? Porque você vive ainda preocupado com a condenação, com a crítica, com um dedo apontado para você. Eu acredito que até tem pessoas que não se expõem mais por causa do seu passado. Mas eu venho aqui lhe dizer uma coisa: se Deus te chamou para ser influência, se Deus te chamou para se expor, você tem que se expor, porque quem te guarda já te perdoou. Nós não podemos viver debaixo da sombra da condenação, do dedo apontado, das acusações. Todos falhamos, a Bíblia diz, e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas por amor de nós, Jesus Cristo veio e nos justificou, e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, geralmente quem fez o que não devia na vida, até no dever, mas que fez algo que se arrepende de ter feito. Eu venho aqui como boca de Deus para você hoje, para dizer para você que se você se arrependeu, Deus te perdoou, e não há mais condenações sobre a tua vida. Jesus Cristo veio para tirar esse peso de cima de você. Ele veio para tirar o peso da condenação, Ele veio para tirar o peso da acusação, Ele veio para tirar de você isso que pesa sobre teus ombros, que te deprime, que te destrói por dentro, dessas lembranças que quando vem a você, lhe arrebentam por dentro. Há um Deus perdoador, há um Deus que nos ama. Jesus Cristo foi à cruz para me salvar, para te salvar, para nos dar vida e vida com abundância.
Aleluia! E vocês sabem, eu não prego só sobre perdão, eu prego também sobre arrependimento. E aqui eu vou dar para vocês uma lista de 7 bloqueios hoje. Eu vou dar uma lista para você de coisas que podem, além disso que eu falei, estar bloqueando você. Eu gostaria que você se preparasse para isso, porque tem coisas aqui que eu escrevi, que com certeza vai te libertar. A primeira parte da libertação já veio, agora vem a segunda parte. 7 bloqueios do seu crescimento. O primeiro deles, o primeiro bloqueio na vida de uma pessoa, é tentar alterar uma direção de Deus. Ninguém que conseguiu fazer isso teve vitória. Nem eu, nem você podemos alterar uma direção de Deus. E se alterarmos, vamos ter tempestades. Eu vou repetir. Se alterarmos direção de Deus, nós vamos ter problemas. Jonas foi um dos poucos homens na Bíblia e na história da humanidade que passou pela universidade do grande peixe ou da baleia. E Jonas teve que ali se arrepender, teve que se arrepender para voltar para a rota. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. E quem estava com ele colheu a mesma tempestade que veio sobre ele. A pior coisa que tem é você seguir uma pessoa que está com pendências com Deus. A pior coisa que tem é você seguir um Jonas. Imagina você seguindo um Jonas. Digamos que você está para entrar no avião. Você está para entrar no avião e você vai para os Estados Unidos, ou você vai lá para o norte, ou você vai para Manaus, seja lá para onde você for. E daí a mulher lá do embarque, ela diz: seu Jonas que devia ir para Nínive, por que o senhor está embarcando para Manaus? Eu não entraria nesse avião. Eu não entraria no barco, eu não entraria no carro com ele, eu não entraria dentro de um carro blindado com ele, eu não entraria num MiG com ele. Por quê? Porque o Jonas está lá, e eu não quero estar perto dele. Você tem que entender uma coisa: qualquer pessoa que altera a direção de Deus, ela está atraindo furacões e tempestades. É por isso que nós não devemos estar com gente que está alterando uma direção de Deus para a vida delas. Sabe, quando eu saio de uma direção de Deus, não demora muito para o Espírito Santo vir e falar comigo. O Espírito Santo vir e falar comigo e dizer: você precisa se ajeitar, porque ou você me obedece ou você segue sua própria vontade. E às vezes a gente sabe, às vezes vendo que aqui precisa de ajuda, daí você sai de uma direção para vir para cá, mas aí você acaba sendo um Jonas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não altere a direção de Deus. Corra longe dessa faculdade, a faculdade da baleia. Amém? É isso que impede o crescimento de muita gente. A segunda coisa, o segundo bloqueio que impede o crescimento das pessoas é discutir com escarnecedores, tolos e com gente que não tem a mesma visão de você. Isso é um bloqueio, porque Deus não te chamou para ficar brigando com as pessoas no público. Briga no privado, mas não no público. Briga no privado, não no público. Deus não te chamou para perder tempo com isso. No privado você pode, na oração, procurar meios legais, no privado, mas não no público, porque as pessoas ficam se mandando indireta umas para as outras no público. Ei, Deus não te chamou para isso, isso está impedindo o teu crescimento, porque em vez de você estar focado no teu crescimento,
Você está querendo lá discutir com outro? Diga para a pessoa que está ao seu lado: não discuta com escarnecedores. O terceiro bloqueio que nós temos que tirar da nossa vida é estar em lugares que nós não fomos chamados para estar. Tem lugares que Deus te chamou por um tempo, e tem lugares que Deus quer que tu saia, e tem lugares que Deus quer que você permaneça. É você que tem que discernir o que Deus está pedindo de você num lugar. Precisamos ser cuidadosos com o lugar onde semeamos nossas sementes de energia, amor, tempo e conhecimento. Eu aprendi uma coisa, que Jesus não foi aonde ele foi solicitado, ele sempre foi aonde ele era celebrado. Em Mateus 10,14 a Bíblia diz assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que Deus está dizendo é: se você for num lugar, e você não for bem aceito naquele lugar, saia daquele lugar. É isso. Tem lugares que não é para você ficar. Agora, existe lugares de contradição? Sim, existe também. Lugares aonde você vai ter que comprar guerra, mas daí, para você comprar guerra naquele lugar, você precisa ter uma palavra muito específica de Deus para entrar naquela guerra. Lembra de Davi, mesmo sendo um experiente guerreiro, ele consultava a Deus se deveria entrar na guerra ou não. Eu aprendo muito com Davi. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: tem lugares que você não tem que estar. Entende isso? Quantos de vocês entendem isso? Agora, tem lugares que Deus vai nos chamar para estar neles. Às vezes por um período, às vezes por uma missão, ou às vezes porque você não está vendo o que Ele está vendo. Certo? É isso. Deus chamou eu e a minha esposa para uma missão especial que nós vamos fazer no final do ano. Nós vamos fazer uma missão especial. E eu creio nisso, que Deus nos deu essa missão, e nós vamos ser fiéis a essa missão. Mas eu digo para você, no meu coração aquilo já tinha encerrado. No entanto, o Espírito Santo falou conosco, e o Espírito Santo disse: ouça o clamor. Ouça o clamor. Ouça o clamor. Eu disse amém, vamos ouvir o clamor. Então às vezes, e uma coisa que o Espírito Santo me disse, o Senhor me disse assim: seja silencioso. Seja silencioso, porque eu quero que você siga a minha instrução. Tem coisas dentro de nós que a gente acha assim: isso encerrou para mim, não quero mais isso para a minha vida. Mas aí Deus vem e diz: não, eu tenho ainda obra para você, e estou dando uma nova visão agora para você. Amém, Senhor? Porque a gente não se manda mais, quem manda na gente é o Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você pode fazer o que você quiser, mas tem lugares que Deus vai mandar você estar. Amém? A quarta coisa que bloqueia o crescimento é segurar o dom. Não segure o seu dom. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não segure o seu dom. Seu propósito forçará seus dons a florescer. E se você não permitir que os dons se manifestem em você, você deixa de crescer ali dentro daquele propósito. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo, ele disse assim: por este motivo, te lembre que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Não segure o dom, porque às vezes a gente fica segurando o dom por medo, fica segurando o dom por perseguição, fica segurando o dom, sabe, sendo que você deveria usar o seu dom. Quantos de vocês aqui têm um talento de Deus de serem pessoas comunicadoras?
mas porque foram mal na primeira e na segunda vez se comunicando, você achou que não tinha mais chamado para aquilo. Você está segurando o teu dom, porque se você sente uma coisa, mas quando você expõe aquilo para fora, não sai como você achava que deveria ser, porque a gente pensa assim, não, os dons, se é dom tem que fluir perfeitamente, se é um talento de Deus, tem que fluir perfeitamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, até os músicos profissionais, eles têm horas e horas de treino, horas e horas de treino, e horas de treino. Não importa o talento que você tem, não importa, sabe, você pega o maior craque mundial, por que ele precisa treinar? Eu nunca ouvi de um jogador que só entrava no campo, ele tinha que treinar, porque mesmo ele tendo o talento, ele precisa expor aquilo para aperfeiçoar. Então eu quero que você diga para a pessoa que está falando, se você tem um dom, você tem que praticar. Aí eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim para mim, mas eu não tenho oportunidade para pregar. Você está mentindo para você. Você hoje tem as redes sociais que você pode pregar, e mesmo antes das redes sociais, sempre teve uma praça, sempre teve uma vizinhança, sempre teve alguém dentro do ônibus para pregar. Não tinha rede social, eu pregava, sabe, no ônibus, pregava por aonde eu cruzava, às vezes estava cruzando por um lugar, eu dizia, olha, Deus tem um plano para a sua vida, e sabe, essa área da comunicação sempre me puxou, foi rádio, foi televisão, foi rede social, sempre me puxou. Por quê? Porque é o meu dom, o meu talento. Fui bem todas as vezes? Com certeza não, tenho vergonha até. Diga para a pessoa que está ao seu lado, como é que você vai colocar para fora se você não pratica? Tem muito pregador bom aqui, tem muito pastor bom aqui, tem muito escritor bom aqui. Aí você diz assim, como é que você sabe? É porque você não começou ainda, porque a hora que você começar, Deus vai te capacitar. O problema é que você não começa nunca, sabe, você sente algo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes, gente, o que está faltando para a nossa vida, para o nosso crescimento, não é nem estarmos, sabe, lado a lado com pessoas grandes, é começarmos a colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Porque eu vejo, sabe, as pessoas hoje, é o famoso network, não, tem que se conectar, tem que se conectar. Eu acredito, olha, piamente em conexões, tenho muitas, mas eu acredito que se você não colocar para fora o que Deus te deu, você pode passar a vida inteira do lado, sabe, de muita gente, eles crescerem e você permanecer na mesma. Desculpa te dizer isso, mas eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Qual que é o segredo para você começar a colocar para fora o que Deus te deu? Senão você vai passar a vida inteira como observador, apenas observador. Quer saber da quinta coisa que bloqueia o teu crescimento? Emergências que tiram você da presença dEle e tiram o seu tempo com Deus. Geralmente isso é orquestrado pelo inferno, e sabe para quê? Para te distrair. Gente, eu tenho emergência todos os dias. Todos os dias eu tenho uma emergência. Todos os dias eu tenho uma coisa para resolver. Todo santo dia. Às vezes eu gostaria de ficar um dia sem problema, mas isso só vai acontecer no céu. Então eu já me conformei, vou resolver, ponto. Não tem coisa cabeluda, não tem problema grande, não tem gente complicada, qualquer coisa para mim, sabe, Deus me deu graça para eu resolver. É isso que eu entendo. Então eu não posso correr de nada, tenho que enfrentar, sabe? E daí eu aprendi uma coisa, não me desconcentra, irmão. Fala, Jesus. Amém. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quantas vezes eu estava preparado para pregar, e daí alguém chegava, ó, preciso ter uma palavrinha com você, e a pessoa vem e fala de um problemão para você.
E aquilo ali, sabe, já para tirar a paz da gente. Então as emergências sempre vão vir para te distrair, para quebrar teu foco. Mas aí o que eu faço hoje? Eu tento evitar o máximo de coisas para me distrair. E eu aprendi uma coisa importante: tudo que me tira da presença de Deus foi orquestrado pelo inferno. Tudo que me tira da presença de Deus, tudo que tira meu tempo de oração, tudo que faz eu dar mais atenção para aquilo do que para Deus, foi orquestrado pelo inferno. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: emergências sempre virão, mas você não pode deixar o seu foco, o seu entusiasmo, destruir o seu propósito. Parece que vem coisas às vezes para a gente, sabe, que é para nos quebrar no meio. Já sentiu isso? Informações, notícia, gente que sai de perto da gente, mudança que a gente não gostaria que acontecesse perto de nós, e a gente pensa: puxa, e agora o que eu vou fazer? Você não se mexe, você fica no centro da vontade de Deus, porque você está crescendo. Você está crescendo e você não sabe o que Deus tem para ti no futuro. Sabe o que a maioria das pessoas fazem quando as coisas começam a se movimentar perto delas? Eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes não tem que fazer nada. Você tem que ir orar. Entendeu? Diga para a pessoa que está do seu lado: as emergências, as ligações urgentes sempre vão vir. Sabe, esse novo projeto que nós vamos começar no final do ano, minha esposa vai assumir uma igreja, e eu vou estar do lado dela para ajudar ela em tudo que ela precisa. E eu me lembrei de algumas coisas quando eu estava na frente da igreja pastoreando. Como as pessoas, muitas, não todas, mas muitas eram usadas pelo inferno para me distrair. Sabe, eu estar naquela empolgação, preparar o dia inteiro aquela palavra para ministrar, aí vem alguém e pede a benção. Meu Deus, isso acabava comigo. E eles deixavam para fazer antes do culto começar. O tempo vai passando e você vai ficando acostumado a emergências. Sabe, e hoje eu vou dizer uma coisa para você: difícil alguém me desfocar, difícil alguma coisa me tirar do foco. Eu já vivi algumas experiências. Eu já contei para vocês do gauchinho que entrou dentro da igreja de cavalo. Eu estava na primeira igreja pastoreando, e uma mulher entrou da rua, fugindo desse gauchinho. Entrou dentro da igreja, porque ele queria bater nela, já tinha batido e queria bater de novo. E ela fugindo, entrou com a criança dentro da igreja, e lá chegou ele, de cavalo atrás dela. Tem gente que pensa assim que cavalo não existe, né? Mas, olha, entrou de cavalo. Ele quis entrar, ele quis entrar no hall de entrada, e eu disse: pode fechar as portas e ligar para a polícia. Sabe quando você é criado no meio do fogo cruzado, você não se assusta mais com nada. Você aprende a gerenciar as crises. Porque conta uma coisa dessa, tem gente assim que nem acredita, mas eu já vi cada coisa. E por que eu estou contando essas coisas para vocês? Para você entender que as emergências sempre acontecerão. Mas se a gente permanecer no foco que Deus mandou a gente ficar, aquela tempestade vai passar. E você não vai perder um minuto fora do seu propósito. Irmãos, a vitória que Deus tem para mim e para você é a quantidade de tempo que nós estaremos dentro do propósito. E se o diabo conseguir tirar 5 minutos de você, do seu propósito, ele já roubou grandes coisas de você. O diabo não pode tirar 1 minuto do nosso propósito. Tenho aprendido isso a duras penas na vida. O diabo não pode tirar 1 minuto
você do seu propósito. Porque você só cresce quando você está dentro do propósito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o diabo não vai me tirar do propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou com vontade de pregar hoje. Nós vamos atravessar o meio-dia hoje. Ô glória. Diga aí para o irmão que está do seu lado: Deus está falando aqui hoje. Ah, Deus está falando. Olha só, esses crentes estão... É um dizendo: eu estou junto. É outro dizendo: manda mais, Jesus. Oh glória. É o Espírito que está aqui, né? Glória a Deus. É o dom saindo para fora, Jonathan. É o dom saindo. Glória a Deus. Fico feliz com isso. Sexto bloqueio: pessoas que querem que você resolva o problema para elas. Ai, Senhor, diz a irmã. O que tem de gente que quer transferir o problema deles para a gente. É tipo assim: fez o filho e depois quer que você cuide. Eu acho até muito interessante a vida do meu ministro aqui de louvor. Sabe, ele viaja bastante comigo, então, mas todo santo dia ele posta um story. Ó, não tá fácil não, hein? Não tá fácil não, hein? Esse negócio é pai. Tipo assim, ele faz ali e pensa assim: puxa, eu preciso das orações dos irmãos. Não é isso não? O que acontece? Fez o filho, cuida. Compra fralda, compra leite, trabalha mais, né? É assim a vida. O pai e a mãe aqui é isso aí. Porque fez o filho, agora, ó, é isso aí, meu irmão. Mas por que eu estou falando disso? Porque às vezes as pessoas criam problemas. Filho não é um problema, mas estou falando sobre isso. Que às vezes as pessoas criam problemas e querem que a gente resolva. Então a pessoa, sabe, ela não pensou antes de gastar mais do que podia. Aí depois você tem que tirar do seu dinheirinho suado para pagar a dívida dela. Isso acontece muitas vezes na família, no meio dos amigos. Sabe? A pessoa foi lá, né, fez o que não devia no casamento, e depois quer que você resolva. Você vai lá, resolva. Eu já passei por gente assim. Gente que quando estava tudo bem, nem lembrava que eu existia. Mas quando brigavam e se atiravam panela: o senhor não vai vir aqui? Nunca me convidou para uma pizza. Nunca fez um cafezinho colonial para mim. Mas agora que o circo pegou fogo, vem cá apagar, bombeiro. E eu aprendo 3 coisas com isso. Você não está designado a todo mundo. Você não está designado a todo lugar. E você não pode resolver todos os tipos de problema. Os problemas que as pessoas causam, elas têm que resolver. Não é você que tem que resolver para elas. Elas causaram, elas resolvem. Quantos aqui são pais e que os filhos já estão grandes? Assim como eu, o que você está fazendo? Educando, pagando colégio, pagando roupa. Você está na fase de só pagar. Daí o filho casa. Aí o pai pode até dar uma ajudinha, mas não vai dar ajuda a vida inteira. Porque você também não vai viver a vida, talvez, inteira dos seus filhos. É por isso que nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter um posicionamento. O posicionamento é: eu ajudo no que eu posso, mas não posso resolver o problema inteiro. Entende?
Então, se é uma questão assim, está faltando comida na mesa, prontamente vou lá e vou no mercado e vou comprar algumas coisas. Agora, eu tenho que pagar o carro, a casa, o casamento, não sei mais o que, para a pessoa. Esse é um obstáculo que está impedindo o teu crescimento, porque o dinheiro que você está tirando para isso, podia ser o dinheiro que você ia colocar para começar o teu negócio. Dinheiro é energia. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado assim: tem problemas que não é para você resolver. Amém? Se gastou mais do que deveria, vou orar por você. Conte comigo. Mais do que isso não é minha responsabilidade. Se faltar alguma coisa de comer, conta comigo. Tirando isso, vou orar por você. Diga para o irmão que está ao seu lado: tem muita gente que se aproveita da bondade dos outros. Amém? Sabe, eu não sei você, mas eu invisto muito na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. E várias vezes as pessoas com problema me tiraram de casa. Até que chegou um dia que eu disse: sabe de uma coisa? Se continuar assim, eu posso perder a família que Deus me deu, tentando reconstruir outra. Então eu não posso viver assim. As pessoas fizeram as decisões delas, eu tenho que aconselhar elas, orar por elas, mas o que eu posso fazer? Eu quero que você pare, sabe, de resolver problemas que não é para você resolver. Você já tem os seus, e alguns de nós não tem pouco. Agora imagina começar a pegar o fardo de todo mundo. Irmãos, já teve um que levou o fardo de todo mundo, esse se chama Jesus Cristo. Você não pode mais ficar carregando o fardo de todo mundo. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: querem me passar a responsabilidade que não é minha. Quem fez o filho que crie. Amém, Senhor? Glória a Deus. Deus está falando tanto aqui hoje. O sétimo obstáculo, às vezes o que falta para a gente é a revelação de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito, a Bíblia diz em Romanos 8,16. A revelação nasce no Espírito, a alma recebe entendimento, e as coisas então começam a acontecer. Você precisa de revelação de Deus. A revelação de Deus, ela dá uma direção para você. A revelação de Deus mostra um caminho para você. A revelação, ela te dá uma direção que você não estava pensando. Então, esse é um bloqueio. As pessoas pensam que, sabe, elas têm que resolver as coisas só no natural. Não, às vezes você precisa de uma palavra de Deus. Porque só no natural você pode errar. Deus te criou para crescer. Deus te criou para coisas maiores. Mas esses bloqueios não podem mais fazer parte da tua vida. Você hoje precisa se libertar disso. Você precisa viver o que Deus tem para a sua vida. Enquanto alguns bloqueios não saíram de mim, eu não cresci. E eu sei de uma coisa, que para eu continuar crescendo, mais bloqueios têm que saírem. Está aí, ó. Está aí a palavra de Deus para você hoje. Começa a tirar os bloqueios e você vai começar a crescer. Tira os bloqueios, tira o que te limita, tira o que está te bloqueando, e Deus vai te levantar. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso sobre a tua vida. Deus vai te levantar, e você vai crescer, vai romper, porque a palavra do Senhor é essa para você hoje. Fica de pé junto comigo.